Saudações, ouvintes e telespectadores da Cultura Regional, através do portal RC1. Novamente estamos aqui para aquela prosa gostosa, né? A prosa querida na terrinha querida. Obrigado pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. A audiência significativa que vocês têm nos proporcionado fazem com que a gente se anime e esteja sempre buscando no meio da sociedade do escorriguense esses personagens que marcaram e que marcam muito a cultura, quer em todos os âmbitos. Hoje entrevistaremos um grande personagem, ele é comerciante, pintor de quadros, marceneiro, projetista e construtor. Enfim, um verdadeiro artista. Sua obra já foi visitada por centenas, eu diria acho que chegou a milhares, de tão belo que é. Tudo isso a gente vai falar aqui no programa. Então seja bem-vindo e receba o carinho de nosso público, Luiz Gustavo Franco. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Queria dizer que é um prazer e uma honra estar aqui nesse programa. E agradeço pelo convite. Ô Luiz, nós ficamos muito felizes com a sua presença. E Luiz, como é comum aqui, nesse bate-papo, a gente vai buscar lá do fundo do baú certas passagens da vida, né? Então Sim. Eu gostaria, você vendo na telinha lá, o nosso Vinícius já postando lá, a família, né? A infância e juventude. Pode falar algo aí, Luiz? A primeira foto, né? Eu sou do meio, meus dois irmãos, né? O mais velho, o Júnior e o Rodrigo. Sim. Depois embaixo, ali daí já tem mais outro irmão, o Eduardo e a Tatiana, né? E a primeira, na terceira foto que é o meu pai, minha mãe, nós três ali, Sim. É aqui em Dois Córregos, que a gente veio visitar minha avó, porque minha avó é daqui, né? Minha mãe também. Só que nesse período a gente estava morando em Franco da Rocha, e a gente vinha visitar. E o sonho, na verdade, era vir morar aqui. Essa é a realidade. Já era um sonho. Nossa, eu adorava aqui, né? E com o passar do tempo, a gente veio para cá, né? Eu vim quando eu tinha uns 12 anos de idade, então foi em 89. 89 você chegou em Dois Córregos. Eu cheguei em Dois Córregos. Então, eu me considero dois-corriguense. Opa! Eu me considero dois-corriguense. E teve um período que eu fiquei fora também, por uns 10 anos, né? Mas voltei para cá. Voltou para a terrinha. E gosto muito desse lugar. Nossa, que bacana, Luiz, que bacana. E ali é os meus irmãos, minha mãe. Sua mãe é uma guerreira. É uma guerreira. Minha mãe, nossa senhora. Para quem não conhece, sabe, a Neia Cabeleireira. Isso, filho da Neia Cabeleireira, uma grande cabeleireira, uma grande profissional, que até hoje, né, Luiz? Está trabalhando aí, né? Até hoje. Uma guerreira. Minha mãe E ela cuidou dos 5 filhos, tudo pequeno, tudo pivete. E ela cuidou dos 5 e está aí, firme e forte. Temos aí Pode falar, Luiz, me perdoe. Não, minha mãe é demais. Demais. Temos aí a foto do Luiz no tiro de guerra, servindo o Exército Brasileiro através do TG, aqui de Dois Córregos, 02056. Tiro de guerra, 02. Deixou saudade, Luiz? Nossa. E que você tem que falar dessa época aí? Olha, eu tenho que falar o seguinte, eu com os amigos já estamos conversando a respeito de fazer um baixo-assinado para poder voltar ao tiro de guerra. A gente acha muito importante, devido à disciplina e tudo, né? Ajuda, que nem você mesmo cogitou sobre doação de sangue. Sim. Eu lembro que tinha doação de agasalho. Olha aí, outra, né? Agasalho. E campanhas por aí que o Exército, o tiro ajudava, né, Luiz? Ajudava muito. Época de eleições, interdições de vias, né? É importante, né, Luiz? Muito importante. E te marcou bem também essa época aí. Deixou grandes amigos ali, né? Deixou. Que bonito, Luiz. 95. Bonito. A gente gostaria agora de falar, e o Luiz, prosseguindo, ele se torna um pintor. Olha, eu vou dizer uma coisa, que maravilha as pinturas. Aí o Luiz já trabalhando no seu ateliê aí. Essa foto é de 2014. Quando eu fui embora daqui, eu fui embora para Santa Catarina, fiquei quase 10 anos lá. Eu falo para você que nos 2 primeiros anos eu fiz mais de 300 pinturas. Meu Deus! E tudo encomenda. Quando eu comecei a pintar, eu sempre gostei de desenhar, sempre tive o talento para desenhar, mas nunca me imaginei pintando. E conseguiu fazendo um curso de pintura ou não, Luiz? Foi um ex-sogro meu que me deu a dica, ele falou, você desenha, por que você não pinta também? Olha só! Eu falei, não, eu não levo jeito, né? Não... Só que daí aquilo ficou na minha cabeça. Dá uma olhada, pessoal, ou não leva o jeito dele, dá uma olhada na tela, a qualidade da pintura do Luiz. É coisa extraordinária.
A pintura de cima foi uma das primeiras que eu fiz. É na telha, Luiz? Não, a primeira é na telha, a segunda é numa tela, mas foi, acho que se não foi a primeira, acho que foi a segunda. E a de baixo foi uma das últimas, porque já faz um tempo que eu não pinto mais, né? Assim, a vontade mesmo agora era de mexer com madeira, fazer arte em madeira. Sim. Mas a pintura andou comigo por um bom período. E a gente observa que você gosta muito de animais, né? Sim, cavalo, eu falo pra você, adoro. Nunca montei um cavalo, mas adoro, olha, principalmente na pintura, tem no desenho. Tem esse carinho especial pelo cavalo. E é pintura muito... Chega a ser realista, muito bonita. Aí também, as vilas, o tempo... Isso, essa de cima... eu acho que essa de cima foi a primeira. Sim. A de baixo é a cidade de Laguna, que fica em Santa Catarina também. Eu fui fazer um serviço nessa cidade e entrei numa rua e vi essa cena. Olha só. Eu falei, não acreditei. Então eu bati uma foto, eu falei, vou ter que pintar esse lugar. De tão bonito que é. Daí eu realmente. Pintei. Mas é muito Então remete-se ao local que você esteve mesmo. Sim, sim, justamente. Que maravilha, Luiz. Aí você trabalha... também uma na telha, um índio, né? Isso, aí é na madeira. Eu fiz um entalhe na madeira, só que aí, na madeira. Aí já não é pintura, é transferência de imagem. Transferência de imagem. Imprimo a imagem do índio, passo a cola na madeira, colo, depois com água eu tiro o papel e fica a imagem na madeira. E fica a imagem na madeira, que maravilha. Então é uma costaneira, fiz o entalhe para fazer a imagem, porque muita gente pediu para mim, você entendeu? Sim. Principalmente de pessoas que seguem o xamanismo, né? Então gosta dessa tipo de arte. Ornamental, um objeto fica muito bonito, né? Fica, inclusive eu tenho uma comigo ali, que eu deixo comigo, né? Que eu gosto também, acho muito interessante, né? E essa também saiu bem, é um trabalho que saiu bastante também. Muito bacana. E aí Luiz entra numa firma. Numa firma que pede para você fazer um trabalho impactante dos anos 80. Então, no Sul eu comecei a trabalhar numa loja, trabalhava na parte de manutenção, né? E comecei na parte de criação, datas comemorativas, né? Bolar algum enfeite, algum trabalho para a loja. Sim. E por volta de 2015 pediram para mim fazer algo que arremetesse aos anos 80. Foi da onde veio a ideia de fazer a réplica do robô do filme. E só que eu acabei vindo embora para Dois Córregos antes de fazer, né? Fiz outros trabalhos, mas esse daí eu cheguei a não fazer lá. E aqui eu resolvi fazer. Que é o filme do Robocop. O primeiro filme do Robocop. E como foi esse período, Luiz? Assim, o impacto na hora para você? Falou, meu Deus, agora eu vou. Não, então, pediram para mim fazer algo, daí eu que dei a ideia de fazer o robô. Você já tinha... Você a arte era essa sua. Isso, daí gostaram da ideia. Até então era para ter feito 2, na verdade. Então, só que ela tinha espaço, tinha maquinário, tinha tudo, né, para fazer. Aqui não, aqui foi tudo manual. Então aqui eu fui comprando madeira e fazendo aos poucos. Aqui, chegando aqui, daí eu falei, eu precisava fazer para mim. Eu precisava, né, pôr em prática aquilo, né? Já tinha feito as anotações, que daí eu assistia o filme, assistia trechos do filme para ir desenhando, sabendo todas as peças, todos os detalhes, né, para depois colocar em prática, né? Então foi onde eu fiz aqui, resolvi fazer. A gente vê ali, Luiz, o seu esboço ali, o projeto, é coisa de engenheiro formado, né? Você, podemos dizer, você não é formado em engenharia, mas é um autodidata. Porque a gente, eu ali, teria ali umas 20 fotos dos esboços seus ali. É tudo no detalhe, não, Luiz? É tudo no detalhe. É matemático. Não, eu sou meio perfeccionista, né? Então eu falei, não dá para fazer parecido, tinha que ser idêntico mesmo. Meu Deus! Apesar que o robô do filme, que tem um em tamanho real e uma miniatura, que na época não tinha CGI, então era tudo no stop motion, né, manual. Então fizeram um em miniatura, que era o que dava o movimento, e um em tamanho real, que para contracenar quando estivesse com os atores ali perto. E entre o em tamanho real e o miniatura, a diferença é muito grande. Sim. Sabe? Então eu optei pelo miniatura, que eu achei mais bonito, que era o que andava, que tinha aqueles movimentos. Sim. Então esse que eu fiz é baseado no pequeno e não no grande, porque o grande do filme ele é mais arredondado, né? Ele é mais arredondado. Mais arredondado. O Luiz, e esse trabalho demorou muito? 3 meses. 3 meses você conseguiu fazer? 3 meses. Feito só na serrinha de arco. É porque assim, eu digo que eu sou meio louco, né? Eu comecei manual, eu até pensei em montar uma circular, uma lixadeira, mas eu comecei manual, eu falei, não, comecei manual, vou terminar manual. Só que eu juro que quando estava na metade, a vontade era de meter o pé em tudo, que eu não aguentava mais, né? É muito detalhe, não? Não, tem um detalhe, cara, meu irmão chegou, ele não sabia, ele não mora aqui, ele veio, ele viu,
Ele falou, nossa, mano, que legal, o que falta para você terminar? Eu peguei, olhei para ele e falei, vontade. Daí, naquela semana, eu terminei. Tava estressado. Tava. Eu acho que se não tivesse acontecido isso, eu não teria Seu terminado. Irmão, acho que foi o impulso porque que precisava para continuar, o plus. Justamente. Ô Luiz, você me disse que tudo isso na Serra? Na Serrinha de Arco. Manual? Manual. Olha, aí a prova cabal que é madeira. É muito, ó, que nem a parte de baixo, que tem aquelas partes redondas. Sim. É como se representa a borracha do robô grande, que vai entre as pernas. Olha então só. aquilo ali foi feito com sobra de madeira, que ia sobrando, eu ia cortando e colando uma na outra para poder, para aproveitar tudo mesmo, sabe? Não Sim. jogar nada fora. Então, e a parte de cima, que está colado, que tem naquele formato ali, geométrico, eu também cortei redondo, depois ela está até marcado, riscado, que era do robô menor. Já era parte do robô menor. Ô Luiz, e o trabalho aí é metódico mesmo, realmente. Sim, né? Tem que ser, sabe, minucioso. Em 3 meses, gente, eu acho que a indústria cinematográfica levou anos para... Então, aí é que tá. Esse do filme, na época, era tudo feito na raça. Então, o primeiro robô, na realidade, foi feito em madeira. Só que depois fizeram todas as peças através dele em fibra de vidro, que daí o que aparece é em fibra de vidro. Mas o primeiro mesmo foi feito, acredito que em madeirite, sabe? Mas foi feito tudo, foi feito na raça, né? Não tinha computação, né? Então tinha que ser mesmo na raça, né? Então, eu cheguei a ver uma foto de um dos construtores do lado da peça, que estava, acredito que pela metade, acredito eu. Aquilo foi inspirador para mim, né? Então eu falei, não, vou fazer, né? Não, inclusive eu pesquisei, tem um americano que ele fez 2. Sim. Só que ele tem uma oficina, tem todo equipamento, sabe? Então ele faz peças para eventos. E ele fez 2 réplicas desse robô. Olha só. E também, só que ele se baseou já no tamanho real, que é o mais arredondado. Mas muito legal também, né? Mas não como você que fez tudo na manual ali, ele já devia ter todo o maquinário, né? Ele tinha todo o maquinário, tinha todo o equipamento. O seu né? trabalho. Eu tive o prazer de ver o seu robô, os 2 inclusive. Não dá para acreditar que é madeira. Parece uma coisa plástica de tão perfeito. Conta pra gente. Olha lá, eu tô aí porque eu não aguentei. Eu virei minha mulher falou, você virou uma criança. Eu falei, não, eu sou uma eterna criança quando eu vejo uma coisa perfeita. Eu tenho que ter uma foto desse robô junto. Eu tive que bater, gente, passar a mão, vi que era liso demais, falei, tocar para ver se era madeira mesmo, toquei com a mão. Como, Luiz, você conseguiu esse feito maravilhoso, essa obra-prima aí? Então, eu tive que lixar manual, né? Quando eu decidi usar um disco de lixo que eu coloquei no motor lá, estourou o disco, eu levei 5 pontos no dedo. Meu Deus do céu, 5 pontos no dedo. Voltou para o manual. Tive que voltar para o manual. E no manual conquistou essa obra-prima. Daí eu usei primer, né? Tinta, semibrilho e 2, 3 camadas de tinta e sempre dando acabamento na lixa, né? Para poder chegar nesse... E a madeira, Luiz, a espessura, tudo certo? Também tinha uma espessura? Então, eu utilizei o pinus. E o pinus não pode ver água, né? Então você já enruga, arrepia. Então eu comprava madeira, então eu pedia numa medida, mas nunca vinha na medida exata que eu tinha pedido. Então eu tive que ir me adaptando com as medidas que vinham. Certo. E muitas vezes eu tive que deixar até 2 semanas secando para poder trabalhar nelas. Nossa. Mas ultimamente, faz coisa de 3 meses, acredito eu fiz uma restauração nele para poder passar resina. Porque na realidade, quando eu montei ele na primeira semana, deu uma chuva muito forte. E onde ele ficava tinha uma abertura atrás. E choveu, molhou tudo. Molhou ele. Então aquilo já sabia que ia danificar. Sim. Então já precisava fazer uma restauração. Então eu acabei fazendo uns 3 meses atrás e passei resina por tudo. Talvez aquela chuva foi aquele plus para você eu devia ter feito antes, essa é a realidade, né? Certo. Mas aconteceu, né? Então já faz Então hoje você um tempo. impermeabilizou ele, vamos dizer assim. Impermeabilizei. Então hoje você pode até lavar seu ambiente lá. Quando eu vou lavar, tranquilo, pode molhar aqui. Nossa, é impressionante. Que não tem problema. E temos foto aí, né, Vinícius, do Luiz do lado. Olha lá, aí ele já está na sua totalidade, né, Luiz? Isso, ali na foto de cima, faltava a cabeça e os braços nessa época aí, né? E no lugar que estava já não cabia também, o espaço era pequeno, né? Que era no antigo chaveiro. Mas agora não, agora onde ele está, o espaço é maior, tal, então o pessoal vai, visita. Tem muita gente, teve um dia que deu 15 pessoas para tirar foto. Olha só. Quando vem pessoal de fora, que passa e vê, não acredita, já entra, já quer tirar foto, né? Mas é impressionante, é impactante.
O Vinícius estava me contando aqui nos bastidores que fez uma entrevista contigo há certos anos atrás aí sobre o robô, né? Sim. Olha que bacana, o Vinícius que é a equipe do Portal RC1 teve presente lá. Você também parece que a Record também te procurou uma vez, procurou a Record. Teve uma reportagem na Record. Olha, gente, eu digo uma coisa, eu concito todo mundo a conhecer o trabalho do Luiz. É simplesmente fantástico. Você tem que chegar de perto e ver, olha, a grandeza da obra dele. É muito bonito. E as pinturas, então... E Luiz, tudo aprendendo com alguém do lado, nada um mestre. Você foi no esforço mesmo, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem um dom. Sim. Né? Feliz daqueles que descobrem enquanto é cedo. Né? Perfeito. Eu sempre tive esse lado meu pro lado artístico, vamos dizer assim, de mexer, de moldar, sabe? Perfeito. Sempre tive. Mas é bom quando tem alguém do lado falando. Né? Faz isso, né? Impulsionando, daí você fala, pô, será, né? O que aconteceu com as pinturas, né? Exato. Eu me lembro que na época eu trabalhava na loja e eu pintava de madrugada, porque era o horário que eu tinha inspiração. Olha, e que era mais tranquilo. Então eu fiz, como eu falei, eu fiz acho que mais, até onde eu contei era quase, deu 290 e poucas pinturas, depois pintei muito mais e não lembro, já não fiz as contas aí. Mas era prazeroso, aquilo me satisfazia. Perfeito, Luiz. É que eu falei, a última que eu pintei, acho que faz uns 4, 5 anos. Só que depois veio a vontade de mexer em coisas 3D. Então a madeira para mim era você poder moldar. Para mim é demais isso, sabe? Poder trabalhar com essas coisas. Né? Que nem eu estou numa profissão que me permite ainda fazer isso, que me sobra tempo para fazer isso, né? Então, olha, tem que falar, né? E não existe sobra tempo para o Luiz, porque ele ocupa mesmo, está provado que ele ocupa o tempo nessas maravilhas aí. E eu conversando com o Luiz, não o conhecia pessoalmente, vou dizer uma coisa, é de um caráter fantástico, viu, Luiz? Obrigado, de uma receptividade tremenda, um bom menino. E outra coisa, ele me contando que sempre gostou de ouvir as coisas antigas dos mais velhos. Sim. Contou do Dica Pisato, que você começou a trabalhar na fábrica de gaiola, né? Eu tenho muito a agradecer ao Dica Pisato, que o primeiro trabalho meu aos 12 anos de idade foi na fábrica de gaiola. E, inclusive, faz algum tempo ele veio no meu estabelecimento e eu agradeci ele pessoalmente, né? Porque aquilo foi muito importante para mim. Que foi a primeira vez que eu tive contato com a madeira, né? Vamos dizer assim, né? Foi ali. Então, você tinha quantos anos, Luiz? Eu tinha 12. 12 anos. Naquela época podia trabalhar com essa cidade, era uma época, né? isso. E é importante. Muito importante. Como é o tiro de guerra que você falou, tudo são épocas importantes, né? Sim, justamente. E Luiz, então ali, com o Dica, foi onde o seu contato com a madeira. Isso. E o Luiz aí, tá vendo, gente? É grato, lembra disso. Eu acho que isso que é importante. A gratidão é o melhor presente, né, Luiz? Que uma pessoa pode receber, né? Com certeza. Melhor medalha, a gratidão. E o Luiz recebe aí uma criançada de uma escola e duas escolas. Ele vai contar todo esse fato para nós aí, que foi visitar o robô. Conta para nós aí, como é que foi essa emoção aí. No Halloween, a escola cineticista levou crianças, né, da escola para conhecer o robô. Eu fui lá, expliquei sobre o robô, né, todos os detalhes e tal. Certo. E a minha surpresa foi que eles levaram fizeram desenhos de robôs misturado com o tema Halloween. E aquilo mexeu comigo, eu quase chorei, porque assim, é emocionante, né? Vindo de criança é muito emocionante, né? Então eu falei que eu vou fazer um painel e vou colocar os desenhos, sabe? Olha só, Luiz. Ô Luiz, e foi o trabalho, eles estavam vendo o robô e fazendo ou levaram para casa e trouxeram? Não, eles tinham que fazer um tema de robô misturado com Halloween. Sim. Porque eles iam me visitar, né? Então eles iam... E aí fazer o trabalho. E aí trouxeram para você ver o trabalho. Já trouxeram pronto, né? No dia que eles foram, já trouxeram pronto. Que maravilha, Luiz. E isso mexeu isso muito marcou comigo. Muito você. Marcou. Luiz que fala muito bem do sobrinhada também, né, Luiz? Também, eu adoro a sobrinhada. Porque na realidade eu não sou pai. Sim. Né? Eu vim para titio, né? Então a sobrinhada, se o que eu puder proporcionar para meus sobrinhos, eu vou proporcionar. Porque... Como tem proporcionado, né, Luiz? Você chegou a fazer também uma estante para uma sobrinha, né? Fiz uma penteadeira toda trabalhada manual para uma sobrinha. A gente vê que o Luiz sempre sorridente, faz aquilo com amor. Isso é importante demais, né? Trabalha com carinho, com amor, atende o público com a maior das prestezas e educação. Esse é o Luiz, um grande artista aqui do Escorriguense, que devemos honrá-lo, devemos reverenciá-lo.
Luiz, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a juventude de hoje aí, que tanto, né, necessita. Olha, respeito aos pais. Eu acho que é o mais importante. Demais. Sabe? Porque eu tenho visto muita coisa errada para nossa cidade pequena, que eu acho que coisas que não deveriam acontecer. Então, o principal é respeito aos pais. Ouvir o que eles têm a dizer. Isso é o mais importante. Tá certo, Luiz, que é a família, né, Luiz? Quando você diz respeito aos pais... é a base de tudo. É a base de tudo, você tem razão. Por isso que até eu trouxe as fotos para você quando você me pediu. Sempre falou da família. Porque... Tá certo, Luiz. Dali saiu o grande Luiz, o caráter, a profissão, tudo baseado do que conquistou, da família, né, Luiz? Sim, do seio familiar, né? Justamente. Ali está de novo a família. O Luiz é o do meio, né, Luiz? Eu sou o do meio, na foto do meio. Eu sou do meio. A de baixo ali, né? Eu estou à direita, né? Sempre todo mundo sorrindo, é a união, né, Luiz? União da família. Eu falo porque, assim, muita gente vem para mim e fala, olha, eu me inspirei na sua família. Olha aí. Devido à união dos irmãos. Olha só, isso é importante demais. E eu falo muito da minha mãe, porque minha mãe, ela 5 filhos, sozinha, criou, educou. E somos pessoas de bem, né? Então, trabalhadores de bem, né, a mãe. Então, só isso que eu acho que falta para essa juventude. Entendeu? Muito bom, Luiz. E é que nem aqui no portal RC1, né? Estamos com nova direção, a Simone, através do diretor-geral, Dr. Zé Eduardo, a gente vê uma união tremenda aqui também, Luiz, sabe? Do Vinícius, do Mauro, do Espeto, a meninada aí que trabalha na técnica, sempre orientando, sempre dando, isso é importante, né? Muito importante. Quando juntos somos mais fortes. Esse lema nunca foi tão evidente, né, Luiz? Sim. E parece que você trouxe um livro também para o programa aí que vai ficar na nossa estante aí. Isso, eu trouxe um livrinho aqui. Você trouxe um livro, Um livrinho aqui, A Regra do Jogo. Opa, A Regra do Jogo, de Rafael Pasquarelli. Isso. Olha aqui, o Luiz presenteando todos nós aqui do portal RC1. E vamos dar uma olhada aqui. Opa, e com uma dedicatória também. Luiz deixa uma dedicatória. E é mais um livro que vai ficar na estante aí, pessoal. E é a marca, né? Desses grandes personagens do Escorreguense que aqui passaram. Falaram um pouco de cada um, né? Mostraram o quão são importantes para a cidade de Amizade, para a cidade de Dois Cós. Então, fiquem todos com Deus e até uma próxima quinta, se Deus assim o permitir.